Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao BM Senal. Eu sou Hanna Beltrão. Vamos juntos então acompanhar do pré ao fechamento do mercado na companhia dele, Rafael Lara, que também está aqui comigo fazendo um giro em tempo real sobre o fechamento do mercado financeiro, né, Rafa? Boa tarde, Hanna, e para todo mundo ligado aqui no BM Senal, é hoje um dia bastante interessante para a Bolsa, né, Hanna? A Bolsa que ontem teve um ritmo aí de retomada, né, depois a gente ter visto ali uma semana péssima, né, e agora a gente está nessa quarta-feira com o Ibovespa bastante agitado aí, hoje a gente vai acompanhar tudo bonitinho, né, esse Ibovespa que está hoje no verdinho, mas vamos ver se vai continuar assim, né, e um grande abraço para todo mundo aí de olho na gente ligado. Hoje o programa tá bom, né, Hanna? É isso aí, né, Rafa? Vamos continuar aqui então, ó. São 4 horas e 40 minutos. A gente já começa essa edição trazendo as últimas notícias do mercado após deixar os investidores animados no pregão de ontem com alta de 2,33%. O Ibovespa opera com alta volatilidade nessa quarta-feira, voltando a registrar mínima de 119 mil pontos. E agora já vou falar direto novamente, né, com o Rafael Lara, que está acompanhando o fechamento do mercado aqui no Brasil. Vamos saber, né, Rafa, como é que está a situação no momento? Exatamente, Hanna. Bom, nesse momento o Ibovespa está operando em alta de 0,32% aos 120.594 pontos. No começo do dia, ele parecia que ia adotar um ritmo de queda hoje, né, e bateu ali uma mínima dos 119.226 pontos. A máxima do dia foi de 120.617 pontos, que foi agora há pouco, às 4 horas. Então, talvez agora, né, ele está operando a 120.575 pontos, talvez agora ele ainda possa alcançar ali a máxima do dia e quem sabe renovar e bater no 121 mil seria o que todo investidor pede, né? Se a gente puder dar uma olhada agora na Nelógica aqui, Profit Pro, né, nosso mapa de calor, hoje aqui predominantemente verdinho, né? A Suzano aqui será a maior alta do dia com 5,08%. Banco Inter com a queda de 4,48%, é a maior queda do dia nesse momento, disparado, porque em segundo lugar vem a CSN, caindo 2,31%, Americanas S.A., né, caindo 2,05%, acabou de mudar todo o gráfico aqui. CVC, Cyrela, TOTUS tem uma alta de mais de 4%, Klabin, Qualicorp e Braskem tem uma alta de mais de 3,4% e IRB tem uma alta de 2,96%. Aí a IRB do Luiz Barsi, né? Luiz Barsi que soltou aí uma matéria agora falando, né, que quem não comprar IRB vai se arrepender muito, enfim, vamos ver, né? Vamos ver se essa IRB então vai disparar aí para os amantes de IRB aí. Bom, e a Embraer subindo 2,74%. CSN caindo 2,3%. Hoje um cenário predominantemente verdinho, mas ainda aí com alguns vermelhos aí na tela que podem preocupar os acionistas dessas ações, né? Banco Inter, CSN, Americanas, lojas americanas, Elame 4, depois de ter subido ontem mais de 10%, caindo hoje 1,36%. JHSF, PetroRio também caindo mais de 1%. Nesse momento a gente vai conferir tudo com os nossos entrevistados de hoje, né, Hanna? É isso aí, Rafa. O Rafa que já deu aí um panorama do cenário aqui no Brasil. A gente aproveita então para dar um giro internacional, começando pelas bolsas estrangeiras. Deixa eu dar uma olhada aqui nas bolsas americanas, como é que elas estão operando no momento, todas aí no positivo. S&P 500 com alta de 0,32%, Dow Jones também com alta de 0,18% e Nasdaq com alta de 0,16%. Deixa eu ver aqui, o dólar está em queda nessa quarta-feira, com queda de 0,68%, sendo comercializado a R$ 5,21. O barril do petróleo segue em alta de 1,14%, virou agora 1,18%, sendo comercializado a $68 o barril. E ainda, né, de olho no cenário do mercado internacional, as ações chinesas de tecnologia listadas no mercado de Hong Kong, eu vou atualizar aqui essa notícia para vocês, no mercado de Hong Kong, reduziram os ganhos matinais após a recuperação de ontem. Quem explica para a gente aí essa informação é a nossa correspondente nos Estados Unidos, a Giovanna Locatelli. O encontro do presidente Joe Biden vai ser hoje e deve reunir CEOs das gigantes de tecnologia como Apple, Amazon, Google e Microsoft. O objetivo é discutir a questão de segurança cibernética no momento em que crescentes temores sobre a proliferação de ataques online contra empresas
e infraestrutura dos Estados Unidos preocupa o mundo inteiro. Também estarão presentes representantes dos bancos como JP Morgan e Bank of America. Funcionários da Casa Branca acreditam que a responsabilidade do problema deve sim ser compartilhada entre governo e indústria, em especial as que gerem infraestrutura para o país. Uma das pessoas familiarizadas com o evento disse ainda que espera que as empresas participantes assumam um compromisso público com relação a melhores medidas de segurança de TI e também a um treinamento mais aprofundado aos profissionais do setor. O evento também vai contar com a presença de altos funcionários de segurança cibernética da administração americana de Joe Biden. Bom, embora a Casa Branca tenha continuamente engajado esse setor privado por meses sobre possíveis novas regras de segurança cibernética, o evento é único porque inclui também a indústria neste grupo. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. E seguindo aqui com o nosso BMC Now, a gente vai repercutir o dia aqui, o que está impactando no mercado financeiro, também com os nossos convidados. A gente recebe hoje aqui no BMC Now o Iago Souza, analista da Warren, e também o analista técnico André Machado, professor e cofundador do projeto 10%, trazendo um panorama sobre os números que se destacam nesta quarta-feira, dia 25 de agosto. Mas antes, seguindo aqui com mais informações para você que está nos acompanhando, a Log Comercial anunciou a contratação de instituições para atuar na emissão de 450 milhões de reais em debêntures. O Rafa tem mais informações dessa negociação. Hanna, a Log Comercial Properties anunciou nesta manhã a contratação de instituições financeiras para atuarem na distribuição pública de certificados recebíveis imobiliários, os CRI, com lastro em sua 19ª emissão de debêntures no montante. Os nomes das empresas ainda não foram divulgados no fato relevante da Log e o documento ressalva, porém, que a empresa está tendo uma emissão das debêntures ainda sujeita a determinadas condições, inclusive aprovações regulatórias e societárias, e também será oportunamente comunicada ao mercado. Hanna. Obrigada, Rafa. A Vibra Energia informou nesta quarta-feira que não pretende comprar refinarias da Petrobras. A nova estratégia da Vibra, novo nome da BR Distribuidora, será apresentada aos investidores na quarta-feira da semana que vem, no dia 1º de setembro. Segundo o Estadão, a empresa vai detalhar seus planos sem a Petrobras na sociedade. A companhia disse ainda que vai ficar de fora das compras de refinarias da estatal, e avalia aí que o negócio pode ser um negócio de risco, que pode atrapalhar o seu crescimento. A Vibra deve anunciar aos seus acionistas que a sua prioridade continua a ser a logística, com a ampliação de sua capacidade de entrega, mesmo que precise recorrer a fornecedores externos. E a LiveTech da Bahia informou que o lote suplementar é exercido em 0,54% do total de ações em IPO. O Rafa tem informações aí dessa oferta que rola no mercado, né, Rafa? Hanna, a LiveTech da Bahia informou nesta manhã que a quantidade de ações inicialmente ofertada em sua oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias foi acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a aproximadamente 0,54% do total de ações, ou 137 mil ações. Com isso, foi aprovado o aumento de capital social dentro do limite do seu capital autorizado, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da WDC Networks, mediante a emissão de 137 mil ações, no montante total de R$ 3.183.000, dos quais 1,5 milhão serão destinados à conta de capital social da WDC Networks e outros 1,5 milhão serão destinados à conta de reserva de capital da WDC Networks também. Assim, o novo capital social da empresa passará a ser de 313 milhões de reais, dividido em pouco mais de 64 mil ações ordinárias. Hanna.
Obrigada, Rafa. A ANEEL Energia informou que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou o reajuste tarifário médio de 11,49% da Eletroredes, né? E os novos valores passam a valer para o consumidor já a partir desta sexta-feira. De acordo com o comunicado da companhia, o índice do impacto, né, dos impactos pelos aumentos chega aí nos 10,89%, nos encargos setoriais de 3,73% nos custos com a compra de energia, que foram compensados por um certo perfilamento aí dos custos de rede básica, levando a redução em 17,76% dos custos de transmissão. O uso de créditos tributários referentes à exclusão do ICMS, a base do PIS/COFINS e a antecipação da reversão para modicidade tarifária das receitas de ultrapassagem de demanda e também de excedentes reativos, até o mês de julho deste ano, contribuíram para a redução do efeito médio para o consumidor. Ainda de acordo com o comunicado, os consumidores de baixa tensão terão reajuste de 12,89% e os de média e alta tensão em torno de 8,84%. E a venda no comércio nacional cresceram aí 1,2% em julho deste ano, na comparação com o mesmo mês, na verdade, com o mês de junho. Os números que foram animadores aí para o setor esse ano, né, Rafa? Hanna, de acordo com o indicador de atividade do comércio da Serasa Experian, o setor de tecidos, vestuário, calçados e acessórios foi o que registrou maior expansão, de 10,5%, o reflexo do clima frio e do inverno prolongado neste ano no centro-sul do país. O segmento de veículos, motos e peças foi o único que teve uma queda no mês, recuando 1,8%. De acordo com o Serasa, o avanço da vacinação e a flexibilização das restrições aos comércios impulsionou o aumento do consumo. O índice registrou um aumento de 10,6% quando comparado a julho de 2020, período crítico da pandemia. E antes de chamar de volta, Hanna, já que a gente falou agora do Serasa, né, queria chamar a galera então, hoje vai ter uma live super especial aqui no Instagram da BMC, né, com o pessoal do Serasa e o Clébio Damas, um influencer, enfim, a gente vai falar um pouco sobre dicas financeiras para a geração Z. Então, caso aí você seja da geração Z, ou tenha filho, adolescente, enfim, que tenha aí a necessidade, né, de ter uma educação financeira, cola lá na nossa live que vai ser bem bacana. Eu vou estar lá a partir das 6 horas hoje no nosso Instagram. Tá feito o convite, né, Hanna? Com certeza tá feito o convite. Essa live com certeza vai estar imperdível, né, Rafa? Mas antes, né, vamos seguir aqui com o nosso BMC Now para a gente comentar aí o cenário dessa quarta-feira. A gente recebe agora o Iago Souza, analista da Warren, que vai comentar o cenário do mercado com a gente. Iago, primeiramente, muito boa tarde para você. Seja muito bem-vindo aqui no BMC Now. Boa tarde, Hanna. Sempre um prazer participar aqui com vocês para comentar um pouco sobre o mercado. Com certeza, o prazer é todo nosso, já sabe como é que funciona aqui, pode ficar à vontade, né? A gente vai conversando aqui, eu faço algumas perguntas, o Rafa também, então pode ficar à vontade. Iago, vamos começar então. Ontem o mercado ficou animado, né, com o Ibovespa voltando ao patamar dos 120 mil pontos, após uma sequência de quedas desde a semana passada, melhorando aí a situação já nessa segunda-feira. O cenário se mantém, né, o mesmo em relação às reformas e à questão fiscal, sem grandes novidades na economia. Queria saber se você enxerga aí algum motivo especial para esse otimismo, se o investidor está aproveitando aí as oportunidades em meio a essa volatilidade. Explica um pouquinho para a gente. Então, Hanna, o que aconteceu ontem? A gente teve um discurso do Arthur Lira que foi muito importante ali para dar uma perspectiva tanto quanto mais otimista para o mercado, de que o Brasil vai seguir, sim, a responsabilidade fiscal, ele vai respeitar o teto de gastos e que a agenda de reforma ela vai continuar, apesar da turbulência que a gente está vendo aí nos últimos dias, né? Turbulência ali no judiciário, no executivo. Mas esse discurso aí, essa afirmação do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara ali que a gente tem dentro das casas legislativas, serviu para dar aquele impulso que o Ibovespa precisava para conseguir recuperar parte das perdas. Foi uma semana aí um tanto quanto sangrenta, né, na semana passada, e aí a gente pode até explicar o porquê que isso aconteceu, foram fatores aí macroeconômicos, onde o petróleo ele derreteu, e a gente tem aí a Petrobras sendo um importante
tendo um importante peso dentro do índice Bovespa. A gente teve também o minério de ferro também derretendo, e aí a gente tem a Vale também com grande peso dentro do Ibovespa. Então, na semana passada, foi um sangue para todo lado. O investidor pode até ter ficado meio assim, e agora, será que o Ibovespa vai engatar baixa, vai até 111 mil pontos? Mas aí, nessa semana, com esse apoio aí do Arthur Lira, a gente viu os investidores voltarem ao mercado, o otimismo voltar ali. A gente está vendo o segundo dia de alta hoje aí, voltando aos 120 mil pontos. Vale lembrar que os 120 mil pontos é uma resistência numérica e psicológica, tá? Numérica ali, porque a gente viu diversas vezes o Ibovespa bater esse patamar, e psicológica, porque 120 mil pontos é um número um tanto quanto fechado. Então, cria-se essa tendência ali, será que a gente vai ultrapassar esses 120 mil pontos? Então, a gente tem que observar como é que o Ibovespa vai reagir daqui para frente, se a gente vai continuar essa tendência de recuperação, ou se foi só uma correção ali, diante das últimas semanas que a gente viu o Ibovespa deixando peixinhos ali dentro da nossa bolsa. E, Iago, puxando, né, o gancho aí do que você está falando, a gente viu há alguns meses aí muitos investidores buscando os setores de mineração e siderurgia como proteção, né, uma espécie de zona de conforto, já que os preços das commodities estavam em alta. Mas agora o minério, né, tem enfrentado quedas, né, como você acabou de falar, quedas consecutivas também, e as empresas acabaram seguindo o mesmo ritmo. Queria saber se você, na sua avaliação, qual é a sua avaliação em relação a esse setor e o que falta aí para o investidor voltar a ter o mesmo interesse nessas empresas? Então, quando a gente olha para o setor ali atrelado a essa commodity metálica, a gente vê que é um setor que está muito se beneficiando aí há muito tempo dessa alta do minério de ferro, por causa daquela questão de oferta e demanda depois da pandemia, né? E aí a gente viu também questões geopolíticas, tá? A China e a Austrália ali tendo uma leve discussão em relação a corte de ofertas, e agora a gente vê a China fazendo aquela pressão, né, em querer reduzir a produção de aço no país. Então, todo esse cenário aí macroeconômico, ele corroborou para que a gente chegasse onde a gente está hoje. E como essas empresas aí, elas são bastante atreladas a essa commodity, então essa volatilidade que a gente viu aí nas últimas semanas, nos últimos dias, ela está muito atrelada a essa questão. A gente viu o minério de ferro sair do patamar ali de mais de $200 para chegar ao patamar que ele está hoje de $140. É um patamar ruim para essas empresas? De maneira alguma. A gente sabe que sim, aquele patamar de $200 mil era uma geração absurda de caixa para todas aquelas empresas, mas nesse patamar de 140, patamar acima de $100 ali, a gente vê que as empresas conseguem ser lucrativas ainda assim. Então, elas conseguem estar em uma posição um tanto quanto confortável. E a gente vê até o mercado calculando qual que seria ali o break-even da Vale, por exemplo, que é um exemplo aí da maior mineradora aqui dentro do Brasil. Qual que seria o preço desse break-even? E break-even aqui, o que eu quero dizer com isso é qual que seria aquela virada de chave onde o preço do minério de ferro ele passaria a dar prejuízo ali para dentro da Vale, ao invés de dar lucro. Então, os analistas comentam que ali a questão de $45 seria um ponto um tanto quanto interessante, onde essa virada de chave poderia acontecer. Então, a gente percebe que mesmo a gente estando em um patamar assim, baixista em relação às últimas semanas, aos últimos meses, esse patamar de $140 é muito atrativo, cria ainda uma assimetria muito grande para essas empresas. Então, apesar da gente ver os investidores fazendo essa rotação setorial, saindo um pouco de empresas que se beneficiaram e muito com essa alta forte do minério de ferro, ela vai continuar muito boa para essas empresas de siderurgia e de mineração. E o mercado está buscando agora outras empresas que ficaram para trás, né, principalmente depois dessa semana aí sangrenta, que ficaram uma pechincha aí dentro do mercado e que não correram tanto quanto correram as siderúrgicas de um ano para cá. E aí, por exemplo, a gente vê a Suzano e a Klabin, que são empresas ali de celulose, voltando a ganhar espaço dentro do setor de materiais básicos. Então, as empresas aí estão constantemente ficando em posições de destaques aí dentro do índice. A gente vê também posições mais defensivas,
com posições de energia elétrica, voltando ali a dominar e pegar essa posição ali privilegiada para os investidores. Mas eu reitero aqui, esse patamar de $140, e eu não acho que a gente vai chegar a ultrapassar ali menos de $100 a tonelada do minério de ferro, é um patamar um tanto quanto confortável para essas empresas manterem toda aquela questão de diminuir o seu endividamento, de gerar lucros, de gerar uma posição de caixa ali confortável dentro da empresa. Uhum. Perfeito. Agora, Iago, queria comentar com você a informação de que a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, aprovou o reajuste tarifário médio de 11,49% da Eletroredes. A agência também aprovou o reajuste de 2,79% a partir de sábado para a Equatorial, no Maranhão, e de 7,08% também a partir de sábado nas tarifas da Energisa Paraíba. Queria que você fizesse uma análise, né, do setor e também os impactos que isso pode trazer aí para o mercado, né? Então, essa revisão tarifária ali, ela pode ser um tanto quanto benéfica para a empresa, porque ela consegue, então, repassar todos aqueles custos de energia, principalmente aí no cenário que a gente está falando de crise hídrica, né? Hoje a gente viu aí o governo federal, ele falar que ele irá mandar aquela proposta para redução voluntária, principalmente ali dos clientes residenciais. Então, ele vai avaliar essa proposta, porque a questão da crise hídrica, ela está sendo muito forte e ela poderia ir muito atrapalhar as geradoras de energia ali, que são bastante impactadas pela questão de chuvas. Então, quando a gente vê essa revisão tarifária acontecer, ela pode ser um tanto quanto positiva aí nas receitas trimestrais dos próximos trimestres aí das empresas. Perfeito. Agora, Iago, eu queria falar um pouco com você sobre a Petrobras, né? Eu estava até dando uma olhada aqui no gráfico. Hoje a Petrobras não está figurando entre as maiores altas ou quedas do dia. Enfim, uma movimentação um pouco até neutra hoje, né? Subindo 0,07%. Né? Nos últimos 6 meses, a gente tem tido uma movimentação da Petrobras de alta de 28,22% nos últimos 6 meses, mas no ano ainda acumulado de 3,73%. Como é que você vê aí a ação da Petrobras, que é uma estatal, chegando agora em 2022? Né? A gente está tendo agora um período próximo de eleição e a gente sabe que as estatais geralmente sofrem quando tem um movimento político conturbado, né? Quando tem eleição, tem um movimento político conturbado geralmente. Como é que você vê a ação da Petrobras chegando agora para esse cenário de 2022? Então, a gente tem um cenário a se observar. Quando a gente está falando de Petrobras, a gente tem que ter bem em mente isso, que a gente está lidando ali com investimento dentro de uma estatal e que ela pode ser usada ali como uma moeda de troca em um ano eleitoral, né, para a questão de subsidiar o aumento ali de controle de combustíveis. Então, é preciso ter em mente esse risco e o mercado tem esse risco na cabeça antes dele entrar, de fato, ali na Petrobras. O que é positivo para a Petrobras nesse caso? A gente está vendo que o petróleo, apesar dessa leve correção na última semana, o petróleo ele tem uma chance de ascender ao longo dos próximos meses por toda aquela questão de oferta, de demanda, da recuperação mundial, das pessoas começarem a sair um pouco mais de casa. E para sair de casa a gente precisa demandar por combustíveis e aí precisa produzir mais petróleo. Então, toda essa questão macro, ele acaba beneficiando produtoras e exploradoras como a Petrobras. Qual que é o outro ponto positivo da Petrobras também? A gente vê que a Petrobras está avançando e muito bem na questão de desinvestimentos, porque ela quer focar na parte core que ela quer atuar, que é exatamente a exploração, produção ali dentro do pré-sal. Então, ela tem vendido aqueles ativos que não são tão interessantes, porque acabam diluindo o lucro dela, e até outras refinarias ali são beneficiadas, né, nesse processo, como a 3R em petróleo, e a PetroRio também pode acabar sendo beneficiada nesse sentido. Mas isso é muito importante para a Petrobras, porque ela consegue reduzir o seu modelo ali, tornar o seu modelo muito mais consistente e voltado para onde ela quer atuar realmente, que é o pré-sal. E é aquilo que ela entrega de mais valioso e que gera muita receita para ela.
Então, quando a gente vê que a Petrobras está avançando nesse sentido de desinvestimento, que a gente tem uma tendência aí de alta para o petróleo nos próximos meses, é um cenário um tanto quanto interessante. E aí hoje a gente teve a notícia ali de que a Petrobras ela recebeu mais de 2,9 bilhões de reais daquele acordo ali de coparticipação lá no campus de Búzios, na bacia de pré-sal. Então, esse dinheiro que entra para a petrolífera, ele pode ajudar a diminuir ainda mais o endividamento da empresa. E se chegar a um ponto que ele consegue diminuir ainda mais o endividamento, ela pode mudar aquela questão de pagamentos de proventos, de dividendos para o mercado. Então, se isso acontecer, se ela chegar nesse limite de endividamento que é preciso para fazer essa mudança de política de dividendos, então isso é muito positivo para o mercado e a empresa pode se consolidar ali dentro de carteiras que pagam dividendos, porque ela vai aumentar então o seu pagamento de proventos, então tem todo um cenário macroeconômico favorecendo essa geração de caixa, e os investidores podem seguir dentro dessa tese ao se posicionar na Petrobras. Mas aí, claro, tem toda essa questão da política em 2022, que a gente tem a questão eleitoral. Então, se os investidores querem pagar por um valuation um pouco mais caro, mas menos arriscado nesse sentido, ele terá que procurar outras opções. E aí temos opções como a PetroRio, a 3R Petróleo, que são empresas ali independentes de produção e exploração de petróleo. Perfeito. Então, Iago, a gente vai fazer uma rápida pausa, Iago, na nossa conversa para a gente fazer o nosso giro de notícias aqui, trazendo informação para o pessoal que está nos acompanhando. Eu falo agora do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, considerado a prévia da inflação oficial, que subiu 0,89% em agosto, sobre alta de 0,72% no mês anterior. A informação é do IBGE e no ano o índice já acumulou uma alta de 5,81% e em 12 meses 9,30%, acima dos 8,59% observados nos 12 meses imediatamente, os meses anteriores. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 8 tiveram alta de preços e o maior impacto e também a maior variação vieram do item de habitação. A segunda maior contribuição veio dos transportes e, na sequência, alimentação e também bebidas. E as vendas do Tesouro Direto no mês de julho somaram 2 bilhões e 400 milhões de reais, enquanto os resgates ficaram em 1 bilhão e meio de reais, sendo 1 bilhão e 400 milhões de reais relativos a recompras e 120 milhões em vencimentos. Com isso, houve uma emissão líquida de 934 milhões de reais no mês, segundo o balanço aí divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional. E esse foi o quarto mês consecutivo aí seguido de entrada líquida. No mês passado, o título mais demandado pelos investidores foi o indexado a Selic, o Tesouro Selic, com participação nas vendas, que chegou aí a atingir 44,8%. Os títulos indexados à inflação, Tesouro IPCA e também Tesouro IPCA+, com juros semestrais, corresponderam a 41,2% do total e os pré-fixados a 14%. Nesse mês, o Comitê de Política Monetária do Banco Central subiu a Selic para 5,25% ao ano e indicou também uma nova alta de 1 ponto percentual. Rafa, vamos fazer um giro agora, porque o mercado já fechou, são agora 5 horas e 7 minutos. Vamos dar um panorama aí para os nossos telespectadores, para saber se essa quarta-feira vai fechar aí com os ânimos um pouco mais elevados ou se a gente vai ficar meio morno hoje. Olha, Hanna, você sabe que eu sou um grande admirador de Fórmula 1, né? Eu gosto muito de ver corrida, quando tá ali o cara quer bater o recorde próprio, né? Enfim, eu gostava das corridas do Ayrton Senna. Inclusive, um abraço pro Lewis Hamilton. Mas a gente tá vendo agora o Ibovespa tentar bater o seu recorde diário e nesse momento acabou de bater.
Olha só, foi só ter falado, ter jogado Ayrton Senna aí para o Ibovespa, que ele acabou de bater a sua máxima do dia aos 120.802 pontos, uma alta de 0,49% nesse momento. A máxima era de 120.624 pontos. Será que ele vai dar mudar a marcha aí, subir para uns 121 mil para tentar amanhã na quinta-feira já tentar alcançar um pico de 130 mil? A gente vai conversar inclusive daqui a pouco com o Over Wall Street sobre isso. Se a gente puder dar uma olhada agora no nosso gráfico aqui, né, da Analógica Profit Pro, Suzano B3, né, SUSB3 é a maior alta do dia, com 5,44%. Banco Inter cai 4,42%, é a maior queda do dia disparado. Em segundo lugar, entre as maiores altas, temos TOTUS, que vem ali acompanhada de CVC, as duas aí operando na casa da alta de 4% e 4,16%. Braskem e Klabin aos 3,9% de alta, IRB e Cirela 3,5% e 3,4% de alta, Qualicorp e Embraer com 3,3% e 3,18% de alta. O VEG, Magalu, MRV, Pão de Açúcar, Natura, Ezetec, Localweb, Cielo, B Distribuidora, Energias Brasil, BB Seguradora, Lojas Renner, Localiza, Equatorial, Hering, a Locamérica, CPFL, CEMIG, B3. A B3, hein? B3 estava tomando um baile, né, durante esse ano, subiu hoje também, Iguatemi, Perafarma, Açaí, Gerdau, Metalúrgica Gerdau, todo mundo subindo hoje aí, um dia bastante bom para essas ações. CSN cai 2,31%, é a segunda maior queda do dia, né, juntamente com Americanas SA aqui, né, Mera 3 caindo 1,35%. Lojas Americanas, nome 4, caindo 1,02%. JHSF, Engie, BR Foods, Multiplan, Bradespar, Bradesco, Banco do Brasil, Vivo Telefônica, Grupo Via, Sabesp e Vale também caem, mas caem pouco, não caem nem 1% hoje aí, né, caindo de 0,5% até 0,7% aí de queda. De fato, hoje o mercado parece que vai fechar em alta aí para o nosso investidor. Bom momento, né, Hanna? Depois de tanta tempestade, veio a calmaria, né? Com certeza, e né, olhando aqui a situação hoje, eu vejo Lojas Americanas SA fecharam em alta, né, na segunda-feira, na terça-feira, mudando o jogo, sendo que na segunda-feira também estavam caindo, né, tá uma volatilidade muito grande aí nesse setor varejista, né? Então vamos seguir, né, Rafa? A gente já deu um panorama aí, daqui a pouquinho o Rafa chega aqui também com a lista, né, os setores que estão movimentando o mercado nessa quarta-feira. Mas antes, vou voltar aqui na nossa conversa com o Iago, deixa eu ver se ele já volta aqui, vou pedir para o grande Léo. Opa, o Léo aqui da nossa produção já colocou a gente aqui. Vamos continuar então, Iago, queria falar agora sobre o bom momento, né, de construtoras como Cirela e Ezetec, né, que ontem, inclusive, figuraram entre as maiores altas também. Queria saber como é que você tem visto a movimentação desse setor e quais seriam, né, as suas perspectivas já pensando aí no segundo semestre. Então, Hanna, muito do que está acontecendo essa semana foi por causa daquela pechincha deixada na última semana. A gente estava vendo ali a Cirela e a Ezetec sendo negociada praticamente de graça, perto ali do patamar de março de 2020, quando a gente viu aquela queda da Covid-19. Então, por mais que, claro, a gente tenha todo o cenário indo contra as construtoras e o custo de inflação ali cada vez maior, então construtoras acabam tendo que arcar com isso e acabam tendo ali porque tal produto não está disponível ali no momento. Então, se ela quer esperar por aquele produto, ela vai ter que esperar, no caso, 120 dias para que aquele produto chegue. Então, toda essa questão acaba jogando contra essas construtoras no curto prazo. Mas, desde ontem que a gente viu a bonança voltar para o Ibovespa e essas ações elas estavam muito descontadas, a gente vê um movimento um tanto quanto interessante. E aí, o que ajudou a contribuir para que as construtoras ganhassem ainda mais força? A gente viu dados ali de lançamentos e de vendas do segundo trimestre, que foram dados positivos. Então, a gente vê que, apesar dos apesares, e aqui, né, falando novamente sobre esses custos de inflação, a gente vê que as construtoras estão conseguindo fazer vendas de imóveis e lançamentos maiores do que o primeiro trimestre de 2021 e também muito maiores do que o segundo trimestre lá de 2020. Mas eu não gosto muito de comparar com o segundo trimestre de 2020,
porque o que acontece é que a base de comparabilidade é muito fraca. No segundo trimestre lá de 2020, a gente estava com praticamente quase tudo fechado, então as construtoras não conseguiam lançar quase imóveis nenhum. Então, provavelmente a gente vai ver números absurdos de que a Cyrela ali conseguiu fazer um lançamento de mais de 100%, então dobrou o seu lançamento. Isso pode assustar ali, né? Tipo, olha só, a Cyrela dobrou o lançamento, isso é maravilhoso, mas calma. Ela dobrou o lançamento porque naquele período a gente quase não teve lançamento nenhum. E então, fora esses lançamentos, fora as vendas que estão voltando ali a patamares um tanto quanto estáveis, a gente vê também empresa como a Exetec fazendo aquele programa de recompra de ações. E aí a empresa mesmo, ela admite que as ações elas estão sendo negociadas a um preço que não estão embutidos o valor real da empresa. Então, para mostrar isso, que o preço da ação ela está barata dentro do mercado, o que a empresa faz? Ela vai lá e recompra as ações, porque ela acredita, então, que a ação está muito descontada frente ao que ela realmente vale. Então, a gente vê aí essas construtoras, essas mid-construtoras, são construtoras um tanto quanto consolidadas no mercado, elas voltarem a ganhar ali a atenção, então ela sobe aí pelo segundo dia consecutivo, e ela tem um upside aí um tanto quanto interessante, né, para os próximos meses, porque ela caiu e muito, o índice imobiliário foi muito surrado aí nas últimas semanas. Perfeito. Agora, Iago, eu queria falar um pouco com você. A gente acabou de falar da Petrobras, né? Petrobras, que, enfim, pode ter aí, né, um certo calafrio aí para 2022, por ser uma estatal e tal, mas a gente tem a PetroRio, né? A PetroRio que tem aí tido um desempenho no ano, né, um acumulado desempenho de mais de 20%. Você acha que o investidor hoje de Petrobras que é uma das ações com maior volume de negócios, né, no Ibovespa, toda vez a gente coloca aqui no mapa de calor, é sempre Vale Petrobras o maior volume de negócio. Você acha que o investidor de Petrobras pode acabar migrando para PetroRio ou 3R Petróleo, enfim, rivais aí da Petrobras na Bolsa de Valores para tentar escapar do argumento estatal, ou não vai acontecer isso? Olha, Rafael, eu acho que pode ser interessante ter as duas posições na carteira, por que não? E são ações assim que, apesar do mesmo setor, elas podem se conversar. Porque, de um lado, a gente tem ali a estatal, e por mais que a gente tenha todo esse risco ali político de 2022, a gente tem que ela está se consolidando como uma boa pagadora de dividendo. Hoje mesmo ela pagou R$ 1,60 de dividendos, aquele dividendo que foi antecipado de 2021, né? O ano nem acabou, ela já está pagando dividendo, sinal que ela está gerando um caixa absurdo. Então, do outro lado, a gente tem aquela tese de crescimento ali da PetroRio, da 3R Petróleo, que são empresas que estão se beneficiando desse elevação do upstream aqui no Brasil. Então, a PetroRio, que tem um modelo de negócio ali um tanto quanto diferente da Petrobras, né? Enquanto a Petrobras está focada na exploração e desenvolvimento lá do pré-sal, a PetroRio ela é mais focada no redesenvolvimento de campos maduros. Então, o campo já existe, a gente já sabe que ele tem uma certa reserva de barris de petróleo. E o que a PetroRio faz? Ela vai lá, pega aquele campo e ela diminui os custos para fazer aquele campo render ainda mais dinheiro para ela. Então, a PetroRio é um expert em fazer isso. E agora a gente está vendo a 3R Petróleo surgir aí com uma certa competitividade a PetroRio. Então, sim, são ações que podem coexistir dentro da mesma carteira. E aí a gente pode aproveitar para pegar aquela ação de crescimento, se valorizar ali no longo prazo. Mas o que o investidor ele tem que saber quando ele vai procurar a PetroRio, por exemplo? Tu vai estar pagando por um valuation um tanto quanto mais esticado, tá? A gente viu que a PetroRio ela subiu em muito do ano passado para cá, mas claro, tem toda essa justificativa que a empresa ela é boa na eficiência operacional, em que ela tenta redesenvolver aqueles campos ali já maduros, e ela também está avançando na questão de fusão e aquisição. Então, constantemente a gente vê a PetroRio anunciando que ela vai adquirir certa parte ali do campo. A última aquisição ali do campo do Warhook, ela detém agora 67%, e que só vai conseguir o primeiro óleo a partir de 2024. Então, isso é um tanto quanto positivo para a empresa. E, claro, a gente não pode descartar que ela continue a fazer isso.
e quem sabe ela consiga aí até adquirir o restante do campo do Wahoo, os 36% ali restantes, por que não 33% restantes. Então, tudo isso vai servir para aumentar a expectativa de que a PetroRio comece a apresentar receitas ainda maiores. E aí tem aquela questão também das vendas de refinarias da Petrobras, que essas duas também elas podem se beneficiar. Eu acredito até que a 3R Petróleo ela se beneficia mais do que a PetroRio, porque olhando para o histórico, a PetroRio ela não tem um histórico de comprar ativos ali da Petrobras. A 3R Petróleo é mais focada nesse sentido. Então a PetroRio ela consegue crescer sem essa dependência aí de comprar ativos da estatal. Então, eu bato muito nessa tecla de que, sim, elas podem coexistir, você pode ajustar ali a sua posição para tentar bater aqui um pouco do risco político que tu tem dentro da Petrobras, mas, ao mesmo tempo, pegar aquele dividendo que ela pode pagar nos próximos meses, e tu pode ter aquela posição também em ações de crescimento ali de empresas que estão se desenvolvendo nesse setor de upstream, e meio que surfar nessa onda aí, nesse aumento do petróleo que é esperado para 2022. Perfeito. Então, Iago, só para a gente finalizar, então, né, já estamos caminhando para mais da metade, aqui é metade um pouquinho do nosso BMC Now. Eu queria que você deixasse aí as suas considerações para os nossos telespectadores, né, o que eles podem esperar aí para as próximas semanas. Então, para as próximas semanas, provavelmente a gente vai ver essa rotação de carteiras, né, acontecer, e aí a gente já falou que aquela questão ali de uma acomodação das empresas dependentes de minerais metálicos, um ressurgimento ali talvez de empresas dependentes da celulose, um índice de energia elétrica também voltando ali como uma posição tanto quanto defensiva para os investidores, e a gente vai ver muita volatilidade no minério de ferro. Então, porque quando a gente olha aqui para a questão do minério de ferro, a gente vê que a China ela é um importante produtor e consumidor do minério. Só para ter uma ideia assim, de referência, em 2021 a gente teve que a China produziu 659 milhões de toneladas de minério de ferro. O segundo maior produtor seria a Índia, com 68 milhões. Então, a gente vê a importância aí que a China tem dentro dessa questão do minério. Então, é esperado que essa volatilidade continue ao longo das próximas semanas e que isso possa afetar ali todas as siderurgias e mineradoras. Tá certo, então, Iago, obrigada. Queria agradecer a sua participação aqui no BMC Now. Espero que você volte mais vezes para a gente conversar bastante aqui sobre o mercado, tá bom? É sempre um prazer voltar aqui. Então, a gente se vê aí muito em breve. Com certeza, sinta-se desde já convidado. Então tá bom, Iago, um ótimo finalzinho aí de quarta-feira para você. A gente segue aqui, né, trazendo atualizações sobre o fechamento do mercado. Eu vou voltar agora com o Rafael Lara, que tem agora a movimentação de todos os setores da Bolsa, né, Rafa? Exatamente, Ana, esse dia aí muito bom para o Ibovespa, né? Novamente, é um segundo dia de alta forte. Alta forte não, mas a gente está tendo aí um mapa de calor mais verdinho do que vermelhinho. Se a gente puder dar uma olhada agora na divisão setorial do Ibovespa aí na tela, né? No momento que a gente fez a análise de todos os ativos do Ibovespa, eles estavam com retorno de 0,25% de alta, né? Os serviços financeiros estavam com 0,06% de queda, produtos de consumo 0,08%, saúde 0,10%, imóveis 0,70%, serviço de comunicação 0,13%, ou seja, todos os vermelhinhos ali com uma movimentação muito perto do 0 a 0, né? Tirando imóveis ali que foi um pouquinho maior de 0,7%, mas de resto realmente aí um dia bastante neutro nas quedas. Já entre as altas a gente tem ali tecnologia da informação subindo 2,91%, realmente uma alta forte, né? Seguido por industriais ali subindo 1,01%. Bens de consumo, serviços de utilidade pública, materiais também tiveram altas ali, valendo entre 0,2%, 0,4% e 0,5%, e energia teve uma alta de 0,13%. Um dia assim, Hannah,
no neutro na maior parte dos ativos, dos setores, desculpa, e aí um outro aí que despontou mais para cima ali no verdinho. Para mim tá bom. Para mim tá bom, é aquele, parece aquele jogo que é um 1-0 numa Libertadores, sabe? Que o time vai lá pro estádio em outro país, joga forte ali, faz uma defesa boa e faz um golzinho ali no final para deixar a torcida feliz. Esse é o Ibovespa dessa quarta-feira, né, Hannah? É isso aí, aliviando, né, os números da semana passada, que foi uma semana bem complicada. Seguindo no neutro aí nessa semana, quem sabe, né, ainda temos mais 2 dias aí nessa semana, quem sabe, né, dispara, né, durante esses dias. Vamos seguir então, né, Rafa, com atualizações aqui para quem está nos acompanhando, agora falando sobre o Mercado Livre, que anunciou a aquisição da empresa de entregas de encomendas Cangu em uma transação que ainda não teve valor divulgado, mas com isso o Mercado Livre amplia, né, o serviço de logística, né, logística própria com diferencial na América Latina, uma das regiões onde o comércio eletrônico mais cresce no mundo. Veja na reportagem. Com a compra, o Mercado Livre vai poder utilizar uma estrutura de cerca de 5.000 pontos da Cangu, espalhados em 700 cidades no Brasil, além de México e Colômbia. A aquisição acontece após o Mercado Livre ter anunciado ainda neste mês a implantação de 2 novos centros de distribuição no Brasil, um na Grande São Paulo e outro em Belo Horizonte, usando parte do investimento previsto para 2021, em torno de 10 bilhões de reais, para ampliar o seu alcance geográfico, reduzindo os prazos de entrega. A Cangu utiliza pequenas lojas de bairro como pontos de coleta e entrega de encomendas, o que amplia a rede logística sem a necessidade de depender de terceiros, como os Correios. Desde o ano passado, o grupo já tinha o Mercado Livre como parceiro, já que a demanda do e-commerce cresceu fortemente diante do isolamento imposto pela pandemia. Outras grandes companhias de e-commerce como Magazine Luiza e Novenshop também anunciaram investimentos robustos em logística na América Latina, região que poderá quadruplicar o volume de vendas online nos próximos anos, atingindo percentuais similares aos da China, onde representam quase 50% das vendas totais no varejo, ante os menos de 10% aqui no Brasil. E a Comissão de Valores Mobiliários aceitou a proposta de termo de compromisso apresentada por Marcelo Ribeiro Bastos, diretor e membro do Conselho de Administração do Grupo Soma, dono das marcas Animale e Farm, que recentemente também comprou a Hering. O executivo se comprometeu a pagar R$1.383.000. O Rafa tem mais informações aí sobre esse assunto, né, Rafa? Hannah, o Marcelo Bastos é um dos fundadores da marca Farm e era acusado pela CVM por possível irregularidade ao adquirir ações do Grupo Soma no dia 5 até o dia 13 de outubro do ano passado, antes da divulgação do fato relevante sobre a aquisição da grife digital NV, anunciada em 26 de outubro de 2020. Ele comprou 189.800 ações ordinárias da companhia por R$1,69 milhão. De acordo com a área técnica da CVM, Bastos não participou da negociação do memorando de entendimentos da aquisição, mas teve conhecimento antecipadamente das informações divulgadas no fato relevante de 26 de outubro. Após negociações com o Comitê de Termo de Compromisso, Bastos comprometeu-se a pagar a multa. A Procuradoria Federal, especializada na CVM, apreciou os aspectos legais da proposta apresentada e concluiu não haver um impedimento para o acordo. Hannah. Obrigada, Rafa. E a Equatorial Maranhão ainda, né, trazendo informações do setor de energia, que informaram que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou o resultado definitivo da 5ª revisão tarifária periódica da distribuidora, que vai ser aplicada a partir do dia 28 de agosto deste ano. A Equatorial, em um comunicado, afirmou que o efeito médio a ser percebido pelo consumidor nesse processo tarifário será de 2,79%. Para a base de remuneração líquida, o valor aprovado foi de R$4.300.000.000 a valores de agosto deste ano. Quanto às perdas regulatórias reconhecidas na tarifa da companhia, a ANEEL aprovou o percentual de 10,81% para o índice de perdas técnicas sobre energia injetada
e 9,51% para as perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão sem trajetória, ou seja, permanecendo estáveis durante esse ciclo. Para a empresa, diante do cenário socioeconômico decorrente da pandemia de Covid-19, foram adotados mecanismos para instigar aí parte do aumento tarifário. Rafa, vamos atualizar agora, né, sobre as criptomoedas, né, assunto que você gosta bastante. Vamos ver como é que está a cotação do Bitcoin? Sou suspeito para falar, né, Hanna, sobre criptomoedas. Bom, o Bitcoin hoje está subindo 0,19% aos R$257 mil. Hoje ele começou o dia operando na casa dos R$250 mil, uma mínima do dia, e uma máxima de R$259.860. Ou seja, ele está agora perto aí de tentar renovar a sua máxima. E lembrando, né, o Bitcoin nas últimas semanas tem voltado aos patamares de alta, né? Ele bateu R$260 mil pela primeira vez em 4 meses, né? Mas vale lembrar também que em janeiro ele tinha batido R$320 mil, ou seja, ainda falta uma certa escada para ele voltar ao preço que estava no começo do ano. Lembrando sempre que eu apresento aqui o Crypto News, né? O programa da BMC, 100% focado em criptoativos. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. A gente fala de tudo, desde o beabá lá, né? O basicão das criptomoedas para você não ficar perdido, até as polêmicas da semana, sempre com bastante gente importante aqui, bastantes convidados muito bons que vocês vão adorar, eu tenho certeza absoluta. Sexta-feira, 6 horas, aqui na BMC News também está feito o convite, né, Hanna? Com certeza, Rafa. Olha só, antes da gente chamar o nosso segundo convidado, deixa eu dar uma olhadinha bem rápida aqui para ver quem já está no nosso chat. Eu tô vendo aqui o Rui das Neves, né, que deu logo cedo aí. Boa tarde, Hanna e Rafael. Quem mais está por aqui? A Vera Lúcia Oliveira também já dando um boa tarde aqui. O Erink, não sei como é a pronúncia, perguntando ogro às 5h30, exatamente. Então a gente já chama agora, né? Dando continuidade no nosso BMC Now, a gente recebe ele, o nosso segundo convidado, o André Machado, né? O nosso analista técnico convidado do dia, o André, que também é professor e cofundador do projeto 10%. Vai fazer a leitura do dia com a gente aqui, né, André? Boa tarde para você, seja mais uma vez bem-vindo aqui no nosso BMC Now. Muito obrigado, Ana, muito obrigado, Rafa. Mercado aí, pô, super bacana, o mercado tá bem técnico, galera. Eu que sou apaixonado pelos gráficos há 20 anos, né, principalmente por Fibonacci, eu vejo os movimentos acontecendo. E a coisa começa a ficar tão clara que eu até fiz uma analogia esses dias, que o uso da análise técnica, junto com essa ferramenta poderosa que é Fibonacci, ela faz com que, às vezes, isso é muito perigoso, mas muito perigoso mesmo, que às vezes a gente olha para o mercado como se a gente fosse aquele personagem do filme Matrix, o Neo, né, quando ele finalmente, né, ele olha para o agente Smith, aquele agente Smith, né, naquele mundo, né, alucinado, que é o filme Matrix, quando o agente, de repente, vira um monte de caracteres verdes. Ou seja, ele passa a ler o mercado e, com isso, ele consegue derrotar o agente Smith. E a nossa função aqui não é derrotar o mercado, isso é impossível. O mercado, essa entidade onisciente, onipresente, ela é imortal. Nós iremos e o mercado vai continuar aqui por mais centenas de anos. Mas é importante a gente saber ler o mercado, saber acompanhar o mercado. E esses gráficos que vocês vêm acompanhando aqui uma vez por semana, e isso é interessante porque a gente faz uma análise hoje, daqui a uma semana a gente vai ver o que aconteceu. E aí a gente vê que aconteceu aquilo que a gente comentou, né? E tem sido assim desde que começamos esse programa há uns 2 meses atrás. Então, hoje vai ser legal, vai ser a continuidade do que a gente viu semana passada. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Opa, já vamos compartilhar para a gente já dar uma olhada, né, como é que o índice se comportou hoje. Queria pedir também para o pessoal já mandar também algumas empresas para a gente analisar aqui com o André também, né? A gente sabe que hoje é dia de aula, né, Rafa? Hoje é dia... A gente tem tempo de sobra aqui, né? Ah, sim, com certeza. Acompanhar bastante. Então, pessoal, já vão mandando aí no nosso chat, né? As empresas que vocês querem que a gente analise aqui. Vamos lá, então, Inclusive, Hanna, desculpa, Opa, é que você pulou aqui o melhor nome do chat, atrás da grande Vera Lúcia, minha tia Vera, e também o pessoal lá de Pós de Caldas que está assistindo a gente, a grande Rosa Lara, Benedito Santos, um abraço enorme para meus avós aí. Meu pai e minha mãe também estão lá. Mas também tem aqui um excelente nome aqui, ô Hanna.
Sardinha Mutante, mandando aqui um boa tarde a todos. Então, boa tarde, Sardinha Mutante, hein? O melhor nome do nosso chat hoje. Né? Figurando aqui no nosso depois chat. Do né? How was Tried de ontem, né? Um nome bem americano. Sports, The Books on the Table, New England The Books on the Patriots, Table. Ontem foi um dia bem americano, foi difícil pronunciar. Então, vamos lá, André. Manda bala. Vamos lá. Ó, então aqui, esse gráfico aqui, eu não estava ainda fazendo esse programa, tá? Mas eu tenho esse registro aqui, ó. Dia 17 de março, né? O mercado vinha caindo, segurou uma retração de FIBO importante, tá? Depois rompeu outra retração de FIBO. Até aqui eu estava baixista, voltou a cair. Quando ele não chegou nem a violar o FIBO, segurou aqui num FIBO que eu tinha traçado e subiu, falei, opa, isso aqui, fundo mais alto que o anterior, é um triângulo, porque eu já tinha um topo mais baixo, porque o mercado vinha caindo, então eu tinha topos descendentes, mas aqui fez um fundo ascendente. Tracei o triângulo, beleza, vamos ver para que lado rompe. A expectativa, né, num triângulo é sempre que ele rompa, somente um triângulo simétrico, bonitão como esse, é que ele rompa seguindo a tendência, ou seja, para baixo. Mas o que acontece, ele rompeu para cima. E o OBV, que é o volume, né, onde os tubarões não conseguem esconder de nós as suas intenções, ele tinha já rompido este topo aqui, o OBV. Este topo aqui. Ou seja, nos dias de alta, compraram muito mais do que nos dias de queda. Ou seja, aqui foi um processo de quê? Acumulação. E o OBV entrega isso. E aí aqui rompemos, eu projetei esse alvo. Está aqui, o terceiro alvo de FIBO projetado. 1, 2, 3. Está aqui em cima. Dia 17 de março. Faltando cerca de 1.000 pontos para o alvo, no dia 7 de junho, eu comentei, meu cenário se mantém em 131.150 como alvo final, antes de uma correção terciária média móvel de 20 descendente. E foi o que aconteceu. Aqui foi o topo histórico do Ibovespa. E quando a gente teve vários pivôzinhos de baixa aqui para a gente tradear, etc., mas ainda não era o alarme, né? Apesar de eu estar soando o alarme aqui por conta da parte fiscal, e a gente vê isso pelos juros e pelo dólar nos últimos meses, né? Aqui realmente ele estava já em tendência de baixa, com um pivô de baixa claro, né? Um pivô pequeno, né? Mas quando chegou aqui a média virou, então era um pivô, já era uma tendência de baixa pela média de 20, tá? Quando ele perdeu aqui este fundo, ele acionaria um pivô de baixa, mas ficamos acompanhando, tinha LTA, etc. Mas a gente aqui já estava, inclusive essa estrela cadente aconteceu no dia que eu fiz o programa aqui. E aí qual era o nosso alvo para este pivô de baixa? Aqui, as retrações de FIBO, a confluência de retração e os alvos de FIBO, o alvo do pivô. E aí quando a gente vai para o gráfico agora, tá aqui. Este é aquele gráfico que vocês viram, que tinha como alvo de queda essas duas retrações aqui e o alvo do pivô. Então, tanto esse topo histórico aqui, que foi o alvo daquele triângulo projetado, tá aqui, ó. Tanto esse alvo aqui, que foi a projeção deste topo aqui, ó, que inclusive foi tão perfeito os pontos que a própria projeção ela fica valendo como retração para queda. Que retração foi essa? Exatamente aqui, neste ponto aqui de 61, que foi que eu projetei. E por acaso tinha então a confluência do quê? Da retração de 38, que ela vem deste fundo aqui. Ok? Do fundo de... Não, perdão. Este fundo aqui embaixo. Este aqui. Tá? Este aqui. Então, essa projeção aqui do 131, 190, né? Meu alvo era 131, 155, acabou sendo o topo histórico e o FIBO ficou já pronto aqui para a gente utilizá-lo como suporte, né? Veja que as projeções, o FIBO funcionou direitinho, tá? E aí deixou esse martelo aqui,
exatamente, então, nesses dois fibros, uma confluência forte, depois, inclusive, de ter, nesse dia aqui, violado, né, na véspera, a gente vê que o mercado fechou exatamente aqui no fibro de 61, que é o último daquela perna de alta do 107 ao 131. No dia seguinte, rompeu com força, mas voltou com mais força ainda e cravou o alvo, passou até um pouco e deixou aqui o alvo de 161. Então agora, como esse também é o terceiro alvo, né? O que a gente faz? O que eu farei? Até apaguei para fazer de novo aqui com vocês. Eu apago esse fibro, tá? E boto o quê? As retrações. Tá? E aí eu vou pegar aqui o fundo certinho. Tá? Então tá aqui as retrações, deixa eu só mudar de cor para não misturar com as outras, porque as outras são importantes, elas ainda vão ficar por aqui. Tá? Deixa eu botar um amarelo que eu acho que destaca bem. Uhum. Então tá aqui, ó. Ah, mas agora eu tenho que inverter, que o 61 tá aqui. Eu fiz de cima para baixo, eu tinha que ter feito de baixo para cima. Mas aqui é só clicar aqui, reverter, que tá certo. Pronto. Então vamos lá, vamos olhar. O Ibovespa fechou exatamente na média de 20, galera. Fechou na máxima, show de bola. Passou um dia em queda, mas fechou na máxima. Fechou na máxima, isso é muito bom. Só que na média de 20, que está descendente, galera. Descendente. Então, o que acontece? Eu até, quando ele deixou esse padrão, comentei, galera, não é errado tentar acertar fundo, até porque tem contexto. E aquele print lá que eu coloquei no dia 7 de junho, eu falava, aqui vai ser um suporte, ó, é o 61 do último canal de alta e também a primeira retração de 38% de toda a última grande perna de 93, além da média de 200, só que a média de 200 ao longo do tempo ela passou, né? Ela estava aqui no dia 19 de julho, quando estava com esse baixa mais do que confirmada. Mas aí ela subiu, ela andou e a gente furou ela, né? Mas não estava aqui no dia. Então, ó, ela furou a média de 200 e veio. Então, aqui não está errado tentar acertar fundo, porque a confluência... esqueci de mostrar. Está aqui, suporte, aqui não está aparecendo. Suporte formidável. Portanto, é um formidável suporte. Está aqui embaixo escrito. Então, era aqui um ponto para operar repique. Então, você está dizendo, André, que nós estamos num repique? Eu falei, não estou dizendo nada. Essa é a diferença de análise técnica para esse action e muita gente não entende. Aqui era um ponto que a gente podia arriscar, porque é stop barato. O stop fica aqui embaixo. Agora, não é lugar de arriscar. Por quê? Porque ela está em tendência de baixa. Eu não tenho tendência de alta ainda. Eu até tenho esse dia aqui de correção que eu poderia tratar com um micro pivô de alta, mas seria forçar a barra, é tentar, procurar pretexto para comprar como se não houvesse amanhã. Só que a gente está vendo uma situação fiscal complicada, né? Agora mesmo, nesse segundo, um pouquinho antes de entrar, acabei de tirar foto da TV aqui, Paulo Guedes falando que precisa que o judiciário, que o STF entenda que ele vai ter que mexer nos precatórios. Ontem, que ajudou a puxar essa alta, foi a fala do Lira de que eles vão respeitar o teto de gastos. Só que isso não bate com o que o Centrão precisa, do que o presidente precisa, do que o ministro da Economia quer fazer, que é conseguir mais dinheiro para viabilizar o Bolsa Família de R$400. Então precisa, e mesmo que não seja para o Bolsa Família, os 90 bilhões de reais precisam ser... Eles travariam o governo. Ele falou até de não conseguir pagar a aposentadoria se tiver que pagar os precatórios. Ou seja, a gente vai furar o teto de gastos, só que dentro da lei, como foi as outras vezes todas que foram furados. Só que agora a coisa está ficando mais grave, cada vez mais grave, cada vez com gastos maiores. O gasto, que estava, se não me engano, em 89% do PIB, né, a nossa dívida, caiu para, se não me engano, 81%, 82%. Todo mundo fala, tiramos o risco fiscal da frente. Não, a dívida caiu porque a inflação fez tudo subir, só que os gastos do governo, eles não subiram. Reajuste de funcionário, aposentadoria, está tudo no mesmo. Só que o imposto que ele recolhe, né, com a inflação tudo subindo,
né? Ele recolheu muito mais imposto. Então, cuidado com as narrativas. Meu objetivo aqui não é criar nenhuma narrativa, é olhar o gráfico, o preço desconta tudo. Então, se o preço desconta tudo, eu estou numa tendência de baixa ainda secundária. Ah, mas a primária é de alta, é a linha branca aqui. Só que isso é uma linha lenta, que se a tendência primária for perdida, ela demora para virar. Tá? E nisso a gente pode até ter um repique e voltar a cair. Ou seja, aqui era ponto de tomar risco. Tomar risco. Aí analisar individualmente cada papel, os que somente atingiram alvos de FIBO, olhar os gráficos de 60 minutos no dia seguinte e ir às compras. Agora, a gente está na média de 20, ele cravou na máxima, né? O mercado gosta de fazer isso, né? E além disso, ele veio, ó, exatamente aqui a linha, olha só. Vou botar até uma linha aqui, porque eu acho que vocês não estão vendo. Ele veio exatamente fazer um teste, ó, nesse outro pivô de baixo. Ele veio testar a cabeça do pivô, tá? E aqui também é a retração de 38. Normalmente o mercado, né, principalmente de índice, ele corrige até a retração de 50, tá? Normalmente. Mas vocês viram aqui que esse baixo era tão forte e a retração de 50 deste canal aqui não segurou. Segurou por um dia, tá? Ele rompeu e chegou perto da média 200 e voltou. E no dia seguinte, ó, varou a média 200, foi lá testar a retração e por 2 dias a gente ficou naquela dúvida, vai segurar ou não vai segurar? E no dia seguinte, inclusive, deu um susto aqui, né, em quem já antecipou compra na véspera, tá? Então agora, vamos olhar friamente o gráfico. Está em tendência de baixa, topos e fundos, né, topos e fundos descendentes. Está em tendência de baixa. E agora está testando, né? Está testando um suporte importante, que virou resistência, que é este fundo aqui, a retração de 38. Então tem este fundo, que é a retração de 38, tá? Que não está por acaso essa linha amarela aqui, porque, como eu falei, aquela projeção que eu mostro os 3 alvos, se você olhar naquela projeção, eu usando retração, ó, tá aqui a mesma projeção, cravando lá o fundo, tá? Dá diferença só dependendo da sombra, dependendo de onde você pega a projeção. Quando é um fundo desse tipo, eu mesmo ajusto várias vezes o alvo de FIBO, porque, pô, nessa hora eu não sei que fundo projetar. Tecnicamente, a gente sempre projeta o maior, né, que seria esse aqui. Mas, neste caso aqui, a gente vai ajustando. Então, eu tinha essa projeção aqui e acabou que ele cumpriu a projeção desta sombra aqui, e não dessa. Essa foi uma violação desse fundo falsa. Aqui foi o fundo que testou a LTA e segurou. E jogou lá em cima o preço, lá na retração de 61,8. Então, vamos olhar essa retração aqui, que eu já apaguei, que vocês já viram algumas vezes. Olha só essa retração aqui. Vamos botar ela aqui, tirar o ímã e botar ela aqui em branco. Ou em azul mesmo, ó. Olha essa retração aqui. Ele foi até o 61,8 e virou. Corrigiu com força e perdeu e veio embora. Então, neste caso aqui, ó, a gente agora está na de 38. Talvez ela não segure. Talvez ele venha testar a de 50 aqui, que é a mais provável. Ou talvez aqui a de 38. Né, que é um topo também aqui importante. Aí daria até para dizer, olhando de longe, que aquele padrão clássico, né, ombro, cabeça, né, vou até desenhar aqui, ó, ombro, cabeça e, ó, e um ombro aqui. Vocês sabem que padrão é esse, não preciso explicar. É um padrão baixista que, se perder este fundo, né, aí ele vai buscar este alvo aqui para baixo. Porra, então você está sendo pessimista? Não, eu estou analisando o gráfico. Se você olhar a parte fiscal, dólar, juros, eu estou pessimista. Mas olhando o gráfico, eu estou sendo extremamente pragmático. Ou seja, aqui era ponto de compra. Essa região aqui, cara, eu não sei o que vai acontecer.
aqui eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer. Né? Na verdade, até um pouquinho maior o range. O range onde o Ibov pode corrigir, ele pode vir aqui nos 50%, que é o mais provável sempre, né? Mas, como a tendência foi muito forte, ele corrigiu até 61, mas corrigiu 61 desta perna de alta, não da perna que vem lá dos 93. Eu não sei se ele quer corrigir até lá ou não, né? Mas aqui, ó, aqui são zonas que ele... zonas aonde ele pode parar, tá? Eu não sei o que não está desenhando aqui. Deixa eu ver. Aqui, acho que é esse. É isso aqui. Isso aqui são zonas aonde ele pode parar. Pode ser que possa ter parado já hoje aqui, ou pode ser que ele venha parar aqui no 38, que aí faria essa figura perfeita de ombro, cabeça, ombro, ou pode ser que venha no 50, que é o mais provável. Ou seja, eu não tenho ainda uma tendência de alta para falar que o Ibov vai subir. Para eu ter uma tendência de alta, eu teria que fazer o quê? Isso aqui teria que bater na média de 20, por exemplo, seria perfeito. Cair, não cair muito para a galera não se apavorar, não fazer besteira, né? Cair um pouquinho, depende até essa retração que segurou hoje, né? Segurou hoje, subiu, e depois romper, tá? E aí eu teria um pivô de alta. Ou que quiser ter mais segurança, passei a esperar essa média móvel de 20 virar para cima. Deixar ela verde, como ela virou aqui, ó. De repente, quem comprou aqui, né, depois que rompeu esse topo, falou, opa, pivô de alta, comprei aqui. Olha só, passou uma semana infernal sem dormir. E depois uma semana torcendo. Aí chega aqui, que está no 0 a 0, cai de novo, o cara se desespera e fala, não, outra semana infernal não, e zera com pequeno prejuízo. Por quê? Porque não está sabendo ler o mercado. Então, se você lê o mercado, que é comprado em ações, o cenário ideal é essa média vermelha virar para cima. Ela é o nosso Waze, ela é o nosso GPS. Ela que dá a direção do mercado, seja no day trade, no swing trade, position trade, está operando a favor dessa média de 20 pregões, né? Um mês de operação. Tá? Então, aqui era ponto que podia valer a pena tomar risco. Quem tomou, tomou. Agora, comprar aqui, você pode estar comprando num topo, né? Porque ela pode segurar aqui e cair. Como ela pode ainda continuar o repique e vir nesses dois fios aqui, talvez até no 61, eu não sei, talvez até topo histórico, mas não importa. Aqui era ponto de tomar risco. Agora a gente tem que esperar um pivô de alta. Assim que funciona price action, análise técnica. A análise técnica não é previsão do mercado, ela ajuda você a prever o mercado, como a gente viu aqui, mas você tem que esperar os sinais técnicos corretos, ou seja, tem que ter um ponto bom de compra, com stop razoável, ou seja, que é aceitável, e um alvo interessante. Por exemplo, os alvos, né, para quem comprou aqui, os alvos aqui. Quando você opera através de análise técnica e está operando contra a tendência, como esse caso, você tem que ir gerenciando de perto, dia a dia. Né? As mínimas vão subindo, show de bola, vai subindo stop, porque você não sabe quando o mercado pode corrigir novamente. Por que ele pode corrigir? Porque a tendência é de baixa. E tem uma regra na análise técnica que diz o seguinte: toda tendência é válida até ser revertida. E nós não tivemos reversão. Isso aqui no futuro pode ser visto como uma reversão, mas agora, no dia de hoje, ele fez um fundo numa sequência de topo de fundos descendentes. Eu ainda não tenho um fundo ascendente, um fundo mais alto que esse, e o rompimento de um topo, e os topos também estão descendentes, mas se eu faço uma correção agora e faz um fundo ascendente e depois rompe o topo, aí eu tenho um padrão de alta. Isso tem que estar muito claro para todo mundo. Tá ok? Bom, falando de dólar agora, eu sei que vocês querem falar muito de ações, mas é importante entender o cenário macro, porque é o que vai fazer preço. Vamos falar, antes do dólar, falar do SP500. SP500, ele rompeu aquele meu terceiro alvo de FIBO, tá? Que era, na verdade, 2 alvos de FIBO, e o Nasdaq não. O Nasdaq ficou dando divergência, ficou batendo aqui e não rompia, então tinha uma divergência. De repente, né,
Com a ata do FONC semana passada, o mercado deu aquela derretida. Igualzinho a outra ata do FONC, se não me engano, esta aqui, que o mercado também derreteu. E aí o que está acontecendo? Sai as atas do FONC, sai lá o que eles estão discutindo, né? Aí nos dias seguintes foi aqui, ó, o mercado derreteu. Aqui ou aqui? A última ata do FONC, acho que foi essa. Enfim, o mercado derreteu. Então, essa semana, depois de o mercado ter dado essa corrigida, os pessoal toma aquele tranco, né? Não sei o que eles conversam no cafezinho, os dirigentes do Fed com o Powell, mas tipo assim, cara, vai dar merda quando a gente começar o... Perdão pelo palavrão. Vai dar shit quando a gente começar o tapering, né? Porque todo mundo tá falando que o tapering precisava começar e talvez já em outubro. Então, os caras começam a ficar com, né? Tipo assim, puta, olha só, o mercado tá corrigindo. Cara, esse tapering vai desmamar o mercado. Já foram 2 trilhões de dólares que o Fed gastou todo mês, né? Foi 120 bilhões todo mês comprando títulos do Tesouro Americano, né? E para isso ele imprime outros títulos, né? Com juros lá em cima. Aí para o banco ele vende esses títulos, pô, a preço de banana, ganha preço de banana não, um puta lucro porque a taxa de juros está baixa. Então você traz o valor presente, você desconta menos do valor de face do título. Aí vende para eles de volta, compra esses lá para frente. E compra também 40 bilhões de dólares em títulos hipotecários, que está gerando o quê? Mais crédito, porque os bancos estão se livrando desses títulos hipotecários, mas estão emitindo novas hipotecas, porque está todo mundo querendo comprar com esse juro zero. Existe, inclusive, a possibilidade lá na frente, daqui a alguns anos, ter uma bolha imobiliária por conta disso, porque muita gente que comprometeu, sei lá, 20%, 30%, 40% do orçamento com hipoteca, quando essa hipoteca subir com o aumento dos juros, o cara não vai conseguir pagar, né? E a hipoteca, né? Vocês viram a madeira de construção subiu, já mostrei aqui várias vezes, 600% nessa pandemia, madeira de construção no mercado futuro de Chicago. Então, o que acontece? O pessoal do Fed já falou, né? Depois de vários recordes, né? Já falou que o tapering, de repente, vai ficar para o final bem. Vamos ver como é que vai ser o impacto econômico dessa variante Delta, né? Pode ser que dê uma travada, blá, blá, blá. Já estão, tipo assim, cara, o mandato do Powell termina em fevereiro. Cara, deixa o próximo chairman desarmar essa bomba. A gente agora estamos já vão, a festa vai acabar, vão apagar a luz, mas não, sabe, não vamos fazer barulho agora. Então isso pode puxar o mercado lá fora, se demorar mais 5 meses para começar o tapering e não começar em outubro. Mas, de qualquer maneira, tecnicamente, ó, a gente está vendo que o mercado continua batendo aqui nessa linha de retorno desse canal de alta, ó, que a gente estava acompanhando e perdeu. A gente perdeu, descolou. Está aqui. Então, é complicado o mercado avançar muito acima disso, né? É um movimento técnico de livro aqui. Fundo, né? Os fundos aqui ligados, e depois, ó, e aí você faz a paralela, tá aqui, ó, os topos todos ligadinhos. Então, isso aqui é linha de retorno. Tá? Então é isso, se aqui corrige, é tempestade perfeita pra gente, galera. A gente está na mão desses caras, se vai começar o taper ou não. Pode ser que continue subindo essa tranqueira aqui por mais 5 meses esfregando aqui no topo. Mas ó, olha o volume aqui, como é que tá ridículo. Olha como é que é essa alta aqui, né? Essa recuperação aqui de alta. Olha o volume. Olha o volume, só cai. Ou seja, o pessoal também está sem convicção lá. São altas, né? São novos recordes. A gente vê no jornal, recorde histórico renovado. Mas é merreca. É merreca. É pouca coisa. E vamos ver, por exemplo, agora o dólar. Aí vamos ver o dólar lá fora. O dólar contra as moedas envolvidas. Tá aqui. Esse aqui é o dólar, tá? É o dólar diante das moedas desenvolvidas. Ele foi, ó, num alvo desse, pegando esse FIBO aqui, a projeção, ele foi no alvo 200%. Talvez, na verdade, maior, dessa perna de baixa maior, tenha dado até um outro alvo também, deixa eu ver. Ó, não, ele foi no 100% aqui, tá? E depois ele entrou numa outra dinâmica que ele foi aqui num ponto que, pelo menos, não foi essa perna que projetou. Por isso, então, que eu não subi. Eu mantive aqui e ele deu esse overshooting lá fora, né, em relação a iene, euro, etc., e foi lá no 200. E agora está corrigindo. Aonde ele pode, ou hoje, inclusive, estava subindo. Então, a gente também estava com o dólar subindo. Aí o dólar perdeu.
vai sempre ter uma narrativa para justificar porque que o dólar caiu, né? Mas, na minha opinião, o dólar que deu uma pancada para cima, hoje, foi acompanhando o mercado americano. No finalzinho, o mercado americano entregou a paçoca, o dólar, tá? Então, vamos olhar o nosso dólar aqui. Nosso dólar aqui, ó, ele rompeu a retração de 38, ele pode vir aqui na de 50, tranquilamente, ou na de 61, não tem, né? Que é onde normalmente até a gente tem correções para retomar a tendência. No futuro, eu peguei, isso aqui eu peguei uma perna, essa última de alta, hoje a gente cravou, eu fiz isso para poder operar, para tradear, para ter alvos no day trade, né? Olha só, ele cravou o 61,8, é ponto de reversão, tá? Mas ele pode, e mostrei ali no dólar à vista, vir no 61 daqui, neste fundo, tá? E por que o 61 é importante? Isso está até num livro de economia, gente. Só acho que é bruxaria, que Banco Central, grandes players, tubarões, institucional não olha isso, olha pra caramba. Na prática, no dia a dia, só olha isso. Tem os fundamentos, mais o giro, a posição estrutural, eles vão gerenciando, melhorando o preço, fazendo giro, tá? E olhando a parte técnica. Bom, vamos lá. Se a gente pegar aqui o dólar à vista, olha só, a gente teve uma retração aqui de 61,8%. Ó. Olha aqui, 61,8%, duas vezes rompeu, né? E aí foi buscar alvos daqui, tá? Então agora a gente pode ter esse FIBO aqui que eu botei, que na verdade foi uma projeção que saindo daqui, que no último alvo, tá? Se eu usar como fiz no futuro, ó, ele cravou 61,8 também. A tendência, então, é de alta aqui na média de 20 do dólar ainda, é de alta na média de 50, a de 200 já ficou flat querendo virar, e a gente está na mão lá dos gringos, tá? A gente está lá na mão dos gringos. Se o 61,8 aqui perder, aí ele pode vir no 61,8 de todos se movendo de alta, tá? Mas ele segurou aqui é um sinal. Para mim, quem usa FIBA é um sinal. Cuidado, então, com dólar, cuidado quem está vendido. E uma outra coisa que é importante, que é o que está gerando essa bagunça no mundo inteiro, é isso. Tesouro americano. Tesouro americano, 10 anos de referência, ele cravou o terceiro alvo de FIBO aqui, vindo lá do fundo da pandemia, e aí corrigiu, pivô aqui, essa consolidação, ele cravou o terceiro alvo de FIBO aqui, que era os 50% de toda a alta, corrigiu metade da alta, fez fundo duplo, rompeu esse topo aqui, tá? Mas aí corrigiu, não segurou esse topo, afundou um pouco, 61,8 e está armando pivô de alta. Esse título explode, como está querendo explodir, vai puxar a gente, vai puxar o dólar, galera, não tenham dúvidas. Não exatamente. Jeito, né? André, se você puder voltar a sua câmera aqui. Não, fique tranquilo. É porque mas é importante, né, falar desses assuntos que você abordou. Né? Sim, é claro. E também teve aqui uma mensagem muito importante do chat aqui também, do grande professor Alexandre Cabral, que está perguntando aqui se você está solteiro. E ele está falando que você é um gatinho e que ele vai ligar para você caso você esteja solteiro na pista. Esses flamenguistas mulambentos, quando encontram um flamenguista mulambento, que sou eu, fica rolando essa baixaria. Cabral, eu te amo, você vive no meu coração. Ó, que fofo, hein? O amor inclusive, na Faria Lima, não são só números. Não são só números. Ih, que isso, rapaz? Não, que isso? Tá vendo só, não, isso aqui gente? Olha lá. Foi que eu mostrei pra ele hoje. Ele tava numa live, mas não tava sem escuta. Aí eu falava com ele, não ouvia. Aí eu, olha pra câmera. Mas o Cabral é um puta de um mestre. O Cabral é um baita de um mestre de derivativos. Nossa, uma enciclopédia humana, impressionante. É, realmente, um grande professor. Inclusive, aqui a gente tem aqui o amor entre professores aqui. Cabral não. André, por favor. São muitos nomes, né? Aqui não tem jeito. Exatamente. Ó, a produção já tá puxando a nossa orelha aqui, né, o Rafa? Daqui a pouquinho, né? Olha só. Então, a gente queria agradecer a sua participação aqui mais uma vez, né?
Opa, dando uma aula aí pra gente, é sempre muito legal conversar com você. Opa, então até semana que vem, né? A gente marcando ponto aqui na nossa conversa, tá bom? Obrigada, então, André. Tá bom, muito prazer estar aqui de novo. Botem um pé de cada vez na água para ver se afunda, hein, galera? Dica de Warren Buffett. Tá bom. Vale para a vida toda. Abraço. Tá bom. Ana, abraço. Obrigada, Beijo, Cabral. pela Fiquem com Deus. Beijo, tchau. Bom, já começa então me despedindo do Rafael Lara também, né? Minha dupla aí de todas as tardes aqui no BMC Now, né, Rafa? Eu que te agradeço, Hanna. Lembrando sempre que você pode nos acompanhar no nosso portal www.bmcnews.com.br, nas nossas redes sociais, @bmc.news. Eu vou correndo agora lá para uma live com o Serasa e com o Clébio Damas para a gente falar um pouco sobre dicas financeiras para a geração Z. Então aí você que tem filho, filha, primo, prima, neto, neta, sobrinho, sobrinha, enfim, ou se você é da geração Z, liga lá no nosso Instagram que essa live vai estar sensacional. E a gente se vê amanhã aqui, né, Hanna? É isso aí, Rafa. Está chegando ao fim mais um BMC Now. Fique agora com estreia aqui na casa, o Aftermarket, com o grande Ricardo Schweitzer, que já está aqui no estúdio. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você e a gente se encontra novamente amanhã. Tchau, tchau.